comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 275. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família, o Web Rádio. É isto, né, senhora Thaídes? E desejando, né? Desejando é verdade, desculpa, paz, né? Eu pulei. Todos vocês, muita paz, muita saúde, alegria. Participem conosco, enviando pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985 17 6385 da família Web Rádio. Ou pelo telefone focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Thaídes Basto, lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre o carnaval na visão espírita. Isto tudo numa visão clara do espiritismo. Boa tarde vocês, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, hoje sem a nossa companheira Nilce Pereira, porque ela teve um negócio particular e não pôde vir, mas nós estamos aqui desejando uma boa tarde para todos vocês e aqui ouvintes da família Web Rádio. Eu estarei junto com todos os meus amigos aqui, que é o Ataídes Basto e o Nelson, nosso amigo Marcos Aleixo, e o Luiz Leite, que é o nosso diretor, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante todo o nosso programa. Neste momento queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar as suas próprias criações. Nós estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns para essa parceria. É isso, e vamos à informação, né, senhor Luiz, em colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar as precauções já muito bem divulgadas em todas as mídias, né? Se estivermos com algum problema respiratório, viral, que possamos evitar aglomerações. Hoje em dia, eu estou percebendo com esse calor, tem muita gente pegando virose estomacal. Diz que não morreu, viu? A Covid, agora tem a chikungunya, está acelerada. Então você tem que tomar muito cuidado, viu? Os médicos, de volta, tudo, nunca morreu, mas agora acelerou de novo, por causa com esse calorão, né?
E as pessoas estão tendo virose, problemas estomacais, né? Desinteria, com calor forte. Eu percebo que muita gente tá pegando esses problemas estomacais. Alimentação, às vezes não cai bem, tá muito quente a água. Então, uma série de coisas. Uma coisa vai entrelaçando a outra. Esse calor contribui para isso, né? Pra isso, Muitas outras coisas, né? Então, procuremos nos precaver. E, se preciso, se necessitarmos sair quando estivermos com alguma virose, algum resfriado, às vezes necessitamos ir no médico, né? Não tem outra forma, que possamos usar máscara sempre que necessitar. Lavar bem as mãos. Hoje, os órgãos públicos, que nem hospitais, nós podemos levar um tubinho de álcool gel no bolso, no carro e higienizar as mãos, né? Para nos proteger e proteger aqueles que estão em torno de nós, porque esse é o ponto. Se a gente não procurar se cuidar, a gente vai afetar o outro. O outro vai pegar. E aí... Então, o senhor falou, né, senhor Luiz, dessas infecções que vem dando, difteria, questões pulmonares, norovírus, aquela... Que deu na praia, né? Então, são surtos que a gente precisa ficar atento e nos cuidar. Afinal de contas, a vida é bela. É bela mesmo. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, na qual selecionamos perguntas que responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será a dupla Ataídes Basto. Feita pelo nosso ouvinte Denizete Horsa Figueira, que pergunta o seguinte, senhora Ataídes. Quando o espírito diz que sofre e sente com dor, de que natureza é o seu sofrimento físico ou espiritual? Pois é, Donizete. O espírito sofre a dor, mas não é física, porque ele não tem mais o corpo físico. Porém, como ainda não desligou totalmente, o perispírito não desligou totalmente da matéria, ele tem ainda uma sensação de dor que ele acha que é física, mas não é, porque não tem mais o corpo físico. É uma dor que ele sente devido a estar muito condensado ainda o perispírito dele. Então, isso ocorre com todos nós que ainda estamos ainda muito ligados ao corpo físico. Então, nessa condição, é possível sentir a dor após a desencarnação, que é o caso, mas é uma dor, vamos dizer assim, perispiritual, porque nós temos o corpo... Ou até mental, né? Ou até mental. Na verdade, é mais mental, porque está ligado na mente, corpo mental e o perispírito. E vem do próprio espírito, né? Mas menos o corpo físico. Então, dá a impressão que a dor é física, mas, na verdade, não é. Porque ainda, como eu já falei, ainda não tem mais o corpo físico. Então, quando o espírito às vezes é muito apegado, não tem um certo conhecimento às vezes da espiritualidade, então isso é normal ocorrer muito com as pessoas que ainda têm muito apego a pessoas que muitas vezes nunca viram nem falar na continuidade da vida e ao passar para o outro lado se encontra assim leigo a ponto de achar que continua vivo, que muitos às vezes nem sabem que desencarnou. É comum até espíritos ficar tempos e tempos pensando que ainda está encarnado, ou seja, pensando que ainda está vivo. É por isso que ocorre muitas vezes essa questão de sentir a dor pensando que é física, né? Então é isso. Agora, meus colegas vão falar mais alguma coisa, esteja à vontade. Quer falar? Pode falar, senhor. Olha, então, e nas reuniões, vocês que estão ouvindo o programa, muitos sabem que cada centro tem aquelas reuniões de desobsessão, que a gente chama reunião de desobsessão. Por que desobsessão? É desobsediar ou desobstruir, né, um canal que aquele espírito está ligado com a matéria, o espírito está ligado com alguém, o espírito... Então, ele morreu,
é que nem o Ataídes falou. Ou ele morreu, não sabe que morreu, ou ele morreu de uma forma violenta, ainda também não tomou conhecimento que morreu, e ainda ele está com dor. Então, ele, às vezes, o médium, quando você vê o médium também, para quem não sabe, é um mediador entre o mundo material e o espiritual. Então, o médium, muitas vezes, chega o espírito falando, ai, mas eu estou com uma dor na garganta, não sei o quê, o peito aqui. Acho que às vezes, num desastre, uma lança atravessa o seu peito, ou você caiu uma marquise e cortou, você amassou seu pulmão, alguma coisa assim. E a pessoa ainda acha que aquela dor, está sentindo dor e reclama de dor. Só que aquela dor é muito mais mental, que ele está ligado psicologicamente com a matéria dele. É como a Thaís falou, a matéria ela ainda está influenciando muito a mente daquela criatura, porque a criatura nunca se preocupou em saber que a vida continua, como a Thaís falou. Não, aquele espírito nunca se preocupou que a parte material é o corpo, e uma vez que o corpo caiu, e pronto. Porque senão, o Aleixo, aquela história lá do edifício Andraus, pegou fogo e muita gente pulou lá do 10º andar, 20º andar, pulou lá do edifício Andraus. O Joelma, a mesma coisa. Foi grandes edifícios que pegaram fogo. E até o Chico escreveu um livro, né, sobre o edifício Joelma. E muitas pessoas, o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, retirou a pessoa antes até dele se queimar. Ele então retirou. Isso acontece muito, mas tem muitos espíritos que estão muito arraigados ainda. Então, é como o Ataídes falou, a dor que ele sente, por exemplo, um desastre de automóvel, numa batida, num negócio difícil, não é que nem esses estudantes aí que morreram com o caminhão, bateu no ônibus, o ônibus matou 12 estudantes, né, que estavam voltando da faculdade. Muitos ainda sentem isso, né, sentem o sofrimento dessa dor, porque ele não entende esse processo. Por isso que a doutrina espírita, ela vem mostrar exatamente que existe uma forma de você sair disso. Qual é a forma? Nós todos somos protegidos por um espírito protetor. E se você está ligado, de manhã, por exemplo, o que eles falam? Sempre os nossos amigos espirituais falam, quando você sair de casa, converse com Deus. Fala, Deus, estou saindo. Me proteja. Tudo que acontecer comigo, esteja do meu lado. Me dê aquela força. Vai dormir? Deus, obrigado por o dia de hoje. Obrigado por tudo. Me dê uma noite de paz. E assim, é isso que você precisa fazer. Para você estar sempre muito bem, para nesses momentos de aflição, o seu anjo guardião atuar e você ver e sentir que ele está atuando, e não há de acontecer aí esses resquícios de dor, esses resquícios de sofrimento. Não é, Aleixo? É porque, na verdade, vocês comentaram, a dor é no espírito. Na verdade, o espírito sente a sensação ainda das dores de quando ele estava encarnado, né? Mas a sensação da dor é no espírito, né? Não é na matéria, porque ele nem está com a matéria mais. Mesmo quando é na matéria, então as sensações é sempre o espírito que sente essas sensações da dor. Porque ele ainda acha que foi ele que está ali naquele clima lá de bater o carro destroçou o carro, o cara ainda está naquele clima. Fica naquele registro mental, né? Exatamente. Ele mental que fica no corpo perispiritual. Então ele tem uma ideia. Para ele, a sensação é de que é no corpo físico, mas na verdade não é psicológica, né? É o corpo espiritual. Então ele não tem, mas muitas vezes, né, você veja, é a condição de evolução do espírito, né? Se você pegar num acidente, como o senhor falou,
A sensação ali é que as pessoas estão sentindo dores ali, muitas vezes, do momento do desencarne, mas elas já desencarnaram, já não estão mais um corpo material. E é por isso que você, nas obras de André Luiz, você vê o Nosso Lar e outras colônias, outras postos de socorro, outras localidades no mundo espiritual com vários postos de socorro, tem outras colônias, os espíritos sendo tratados lá, né? Espiritualmente, com cirurgias, com várias condições de amparo, porque ele fica sentindo a sensação de sofrimento, de dor. É mais ou menos parecido ao desequilíbrio mental da mente espiritual. Ele processa o mesmo desequilíbrio que ele estava vivendo aqui, só que o desequilíbrio, quando estava encarnado, é da mente espiritual. Lá continua sendo da mente espiritual. Então, os espíritos precisam cuidar. Só que existe aquela... Por quê? Porque existe... Nós não somos incorpóreos. Nós não somos imaterial. Nós somos, quando desencarnamos, nós somos incorpóreo. Porque quando desencarnarmos, nós vamos perder o corpo material. Então, somos incorpóreos. Imaterial nós não somos. Porque nós temos uma matéria ao desencarnar fluídica chamada perispírito. E como é nela que está gravado tudo, as sensações do desespero, da dor... está no perispírito. Então, o espírito é interessante, né? Nós já passamos por isso muitas vezes. Quantas vezes nós já passamos por essa sensação quando desencarnamos? E possivelmente vamos, talvez, passar por algumas sensações novamente ao desencarnar. Isso. Talvez não tanto por estar estudando o espiritismo, já ter uma consciência, mas pode ocorrer, né? Só que não tem um estudo de onde vem, pode fazer. E mesmo o Marcos tem tanta prova que a dor é do perispírito. Por exemplo, é comum se ver pessoas que às vezes não têm um braço ou uma perna e sente a dor naquele braço ou naquela perna. Outro dia eu estava lendo um livro lá em casa, eu até tenho esse livro, não lembro agora, que o moço não tinha um braço e ele sentia a dor naquele braço que ele não tinha. E começou a se queixar, mas eu não tenho o braço, mas eu sinto a dor. Aí foram investigar. Foram lá, tinham sepultado o braço dele e foram lá tirar. E no que colocaram o braço naquele caixãozinho lá, eles pregaram e pregou um dedo. Ficou um dedo preso. Você acredita que a dor que ele sentia era naquele dedo que o prego ficou lá? Pregou, e ele sentia no corpo perispiritual. O braço não estava ali, mas pelo perispírito ele sentia a dor. Sensações. Interessante, no livro da Edicel tem isso daí. Então, mas isso é comum, olha, é o que vocês estão falando, agora, Donizete, você abriu um leque grande aqui de assunto. Porque, Donizete, o que acontece? Não tem pessoas que ficam doentes e fica doente e não sei o que, e vai no médico, o médico faz exame disso, exame daquilo, e nada, não acusa nada, seus exames são normais, o seu organismo está bom, você está com, você tá com a pressão boa, você está com tudo bom. E eu não sei o que é isso. O médico mesmo falando, você precisa consultar um psiquiatra. Nunca fala psiquiatra, porque a pessoa vai falar, esse médico está me falando que eu sou louco. Então, vai no psicólogo, né? Vai lá, vai ver por que você está... E a pessoa sente dor, fica doente, fica de cama. E aí os médicos vão, examinam e vê, mas o corpo está saudável. Por quê? Porque a pessoa, na sua mente, na sua psique, ela está com aquela doença. Porque ela viu alguém com aquela doença e ficou impressionada, ou porque um parente seu desencarnou com aquele problema e ela ficou impressionado. E isso causa na cabeça da pessoa, ou ela viu uma revista, sei lá o que aconteceu, alguma coisa que deu um start e ficou na mente dela aquele problema, como sendo um problema dela também. Não é? E pronto, e é difícil de resolver. Os médicos ficam muito complicado. A mente é tudo, gente. A nossa mente é tudo. A mente espiritual, né? A mente
A mente não é física, né? Não, a é mente é espiritual. espiritual, a mente não é física. Então, a gente conhece um caso de uma senhora que não tinha câncer e ela pôs na cabeça que tinha câncer, começou a alimentar tem alguns aquilo. casos aí nas obras. Não tinha câncer, mas eu ia nos médicos, os médicos faziam os exames, ela não tinha, era pessoa de poder aquisitivo alto, foi em outros países e tal. Não tenho, eu tenho. Até que acabou acontecendo, sabe o quê? Pelo psiquismo dela, tanto ela alimentar esse pensamento, acabou contraindo. Gerou na própria mente e veio grave. Viu? É assim que ela contraiu o câncer, foi agressivo e logo ela desencarnou. Eu vi ela trouxe. Esse processo aí, eu li. Então para você ver o que é a nossa mente. A nossa mente, ela é o que o pessoal fala, você não usa nem 10% da sua mente, não sei nem quantos por cento a gente usa. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com aquilo que pensamos, que a gente materializa aquele pensamento, não é? Sim. Então, sempre essas pessoas que escrevem livros de autoajuda, eles falam assim, você tem que pensar no que você quer, primeiro projetar na sua mente, depois você vai trabalhando aquilo que você projetou, vai trabalhando devagarzinho, fisicamente, e aí você chega lá naquilo que você pensou. Então é uma forma desse pessoal de autoajuda falar que é uma forma de você conquistar uma coisa que você tanto quer. Primeiro você pensa, projeta, faz a projeção mental e a partir daí você começa a trabalhar com as possibilidades para você chegar naquele objetivo seu. E isso serve também para a doença, né? Então é isso. Agora você quer arrematar aí para o Donizete? E tem também o caso inverso. Pessoas que tinham câncer e mentalizou que não vai me levar, eu vou sarar e sarou. Sarou. Isso sarou. Também pode, são as possibilidades. É outro caso que a gente conhece que aconteceu isso. O corpo reage conforme a mente da pessoa, não é verdade? Então, você quer arrematar alguma coisa para o Donizete ainda? Não, por enquanto é... É por aí. Então, por enquanto é isso. Isso é longe, né? Esse é um assunto que tem muito... Mas essa questão é muito... Então, nós vamos terminar, mas você vê o quanto é importante estudar sobre isso, né? A mente humana. Porque tudo está sediado na mente. Na mente. Tudo as nossas atitudes. Tudo que é pensamento e mente, eu mesmo sou... Está sediado na mente. Esses dias eu estava vendo no Haroldo Dutra, tem vários vídeos pequenos, 10, 8 minutos, de passagem do livro do André Luiz. E ele estava falando, lembrando do Bentes, era o instrutor de um centro espírita. Ele conduzia, tem a palestra física que nós fazemos, participamos, ele conduzia a palestra automaticamente, ele conduzia os espíritos ali que estavam na palestra no mundo espiritual. E esse instrutor de André Luiz, o Bentes, ele falando essa questão, né, que existia uma quantidade muito grande de espíritos ali na reunião junto com os encarnados, porque eles se sentem melhor e eles sentem a necessidade de estar como encarnado e não no mundo espiritual. Agora é muito interessante, né? Você já está no mundo espiritual. É o desejo, né? Você sente mais... A sensação... Senhor Luiz, você já está fora do mundo espiritual, do mundo material. Saiu de muitas situações, às vezes aqui, que era difícil. Já está com uma oportunidade de aprender no mundo espiritual, de seguir o seu caminho. O que o camarada faz? Quer ficar aqui ainda sentindo as sensações, ele se sente melhor com os encarnados, com aquelas energias, as sensações ali. Agora, urge a necessidade da gente se desprender mesmo, ver a nossa mente espiritual das questões materiais. E é por isso que você vê centenas de milhares de espíritos, tudo aqui pela Terra ainda, né? Sim, a mente, né? Na mente Então, olha... Conheça o Espiritismo. Amigo, estude o Espiritismo, veja. Olha, livro dos médiuns, tem os capítulos do livro dos médiuns são interessantes. Os capítulos do livro da Gênese também são interessantes. O Céu e o Inferno. Céu e Inferno. O Evangelho como a explicação
Jesus era claro naquilo que ele falava e o Kardec e os espíritos deram notas, colocavam algumas argumentações sobre o que Jesus falou, de uma forma clara, visando, olha, você é uma alma que não vai, você é imortal. E pronto, e entenda isso, só entenda isso. Saia dessa de você querer ficar sobrepondo tudo e tudo. Não, saia dessa. Você é um imortal, você vai e volta várias vezes. Pronto, estudo espiritismo. E agora vamos continuar no nosso programa, porque a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. No dia 8 de março, Dia da Mulher, a USE Intermunicipal Guarulhos fará uma homenagem a uma grande mulher espírita, Anália Franco, a quem está incumbida a falar, e quem está incumbida a falar sobre a vida de Anália Franco, com transmissão direta pelo YouTube, a partir das 19h30, será a nossa amiga, senhora Cleusa Paranhos. E a USE Guarulhos será representada, olha, pela nossa colega também, Mauricélia de Castro. E nos dias 22 e 23 de março, nós traremos uma peça teatral cujo nome é Dr. Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo, no Teatro Padre Bento, aqui na cidade de Guarulhos. Exatamente nesse instante, iremos iniciar o segundo bloco do programa, focando uma visão da vida, uma visão espírita sobre a vida. Isso, Marcos. E agora nós vamos para um tema interessante, porque exatamente no dia de hoje, Carnaval na visão espírita. Hoje é o dia exato de Carnaval, dia 4 de março. E aí que eu falo o seguinte, eu vou ler um texto para a gente depois comentar sobre o assunto. Ele fala assim, o carnaval do latim carnis levale, que significa retirar a carne, ou retirar carne. Então, ele fala assim, existem hipóteses que o vocábulo carnaval seja uma referência ao jejum da quaresma. É uma festa de origem pagã que remonta à antiguidade. Segundo historiadores, estas festividades possivelmente têm raízes nas festas greco-romanas dedicadas a Deus do vinho. Ao Deus do vinho, olha que interessante, Baco para os romanos e Dionísio para os gregos, e datam de mais de 3.000 anos. No Brasil, registros históricos indicam que o carnaval foi introduzido por portugueses no período colonial no século XVII, chamada na época de intrudo. Intrudo do latim introitus, que significa entrada. Possivelmente a referência à entrada do período de carestia religiosa. Essa festividade era baseada em brincadeiras nos quais as pessoas sujavam umas às outras, sendo mais praticadas pelos escravos e pelas camadas populares. Eu vou aqui, tirando o que eu estou lendo, eu vou ler. Ainda hoje o pessoal na Espanha joga tomate, né? Tomate um no outro, acho que é isso aí, é um tomate, o pessoal se lambuza com tomate. Embora o carnaval seja carregado de alegria, emoção extremamente benéfica a todos os seres,
as ações imprudentes cometidas nesse período podem gerar sérias consequências físicas e espirituais, tanto aos encarnados que as promovem, quanto aos desencarnados que as compartilham. Como observado em uma situação descrita pelo autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, durante o Carnaval, milhares de pessoas imprevidentes, estimuladas pela música frenética, pretendendo extravasar as ansiedades represadas, cedem ao império dos desejos mais mundanos em suas mentes. Em torpe comércio de interesses subalternos, produzem uma psicosfera tóxica, na qual se nutrem irmãos desencarnados, viciados e dependentes de tais emoções. Segundo Bezerra de Menezes, uma expressiva faixa da humanidade terrena ainda transita entre os limites do instinto e o prenúncio da razão. Então, naquela fase ainda, nós estamos ainda na fase do animal irracional para o animal racional, propriamente a razão, né? Mais ávidos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Portanto, é natural que muitos se permitem nesses dias, que é o período de Carnaval, os excessos que reprimem por todo o ano. No ano todo eu reprimo, mas naqueles dias eu me liberto daquela repressão. Sintonizados com nos impor frente às instigações tóxicas que encontramos durante esse período, colocando em prática todo o nosso aprendizado, não nos deixando... Contudo, se ainda desejamos participar dos carnavais, do carnaval, devemos nos impor frente a instigações tóxicas que encontramos durante esse período, colocando em prática todo o nosso aprendizado, não nos deixando seduzir por desejos não positivos que ainda residem em nosso ser. No Carnaval e em todos os dias de nossas vidas, devemos nos manter vigilantes, alimentando os pensamentos e ações positivas e condizentes com os ensinamentos cristãos, levando em consideração que o Espiritismo promove o respeito ao livre-arbítrio, que é a lei da liberdade, e reconhece o valor dos aprendizados advindo das consequências de nossas ações, que é a lei de causa e efeito. Buscando pensar e agir de forma ponderada e responsável, evitamos prejuízos desnecessários e cultivamos o nosso bem-estar físico e espiritual. Esse leitura, eu peguei um trecho do artigo do blog, né, do blog Letra Espírita, intitulado Carnaval segundo o Espiritismo. Quem escreveu esse trecho foi a Jeane Lanes. E é interessante, né, porque o Espiritismo não condena o Carnaval, de jeito nenhum. Não é condenável o Carnaval. É condenável, às vezes, algumas atitudes de pessoas, não é? Que, às vezes, utilizam aquele momento alegre, aquele momento festivo, aquele momento de que todo mundo está brincando, para se extravasar numa situação não muito boa, não é? Cometendo coisas assim que não se deve. Então, o que está dizendo aqui? Se quiser brincar, espírita, se quiser brincar, brinque. Mas é o que ele fala aqui. Tem a lei do livre-arbítrio e também a causa e o efeito. Então, você tem que ter a responsabilidade de cuidar disso. Então,
nessa época você vê muita gente ingerindo álcool em excesso, você vê muita gente partindo para tóxicos pesados, não é? Isso daí faz com que a pessoa, às vezes, perca um pouco a sua razão. E ela entra num caminho difícil. Então, espíritas, você sabe da lei do progresso. A lei, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas você sabe que existe, na contrapartida, uma outra lei, que se chama causa e efeito. E sobre tudo isso, não tem dúvida. Você fez alguma coisa, o efeito virá. Bem para o bem, mal para o mal. Você que sabe. Essa liberdade o Espiritismo nunca deixou de falar. Nós temos sempre, em todos os momentos da nossa vida. E o Carnaval é um momento alegre, todo mundo gosta, todo mundo participa. Desde que ele não seja pernicioso, tudo é bom, tudo é lícito, não é? Desde que eu saiba controlar meus ímpetos. Fala, Lu, fala um pouquinho. Então, isso é fato, porque a doutrina espírita, como você falou, Luiz, não proíbe nada. Nada. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, o Carnaval é uma festa, é uma diversão, que precisa saber usá-lo. Exige o quê? Discernimento nosso, equilíbrio, e pode brincar sem problema nenhum. Agora, o que acontece na maioria das pessoas não tem muito esse conhecimento e, às vezes, deixa-se levar um pouco pelo vício, desequilibra e acaba fazendo coisas prejudiciais à própria pessoa. Agora, isso tem um lado negativo? Tem, porque vai arcar com todas as consequências que cometeu, seja elas quais forem. Que é isso que é a lei de causa e efeito. Então, nós temos nossa liberdade? Temos. Podemos usar? Podemos. Podemos fazer o que nós quisermos? Podemos. Mas não devemos. Podemos, mas não devemos. Acontece que, dependendo o momento e o emocional da pessoa, e aquela fúria, que é o que acontece nessa época, as pessoas saem um pouquinho da trilha e acabam abusando. Mas isso não quer dizer que o Carnaval é ruim, o Carnaval é uma festa perniciosa, não sei. Mas tem um lado bom também, tem a alegria das pessoas. As pessoas se divertem, as pessoas têm aquele momento de prazer, aquele momento de extravasar muitas emoções que tem, enfim. Esquecer um pouco dos problemas. Esquecer a rotina do dia a dia, quer dizer, isso a gente vê muito, né? Agora, isso não quer dizer que a pessoa, tudo porque está ali é ruim, não. Então, eu estou no Carnaval, então não devo estar lá, porque o Carnaval é isso e aquilo, não. Tudo depende do nosso comportamento, tudo. Eu posso ir ao Carnaval, pular, brincar, dançar, posso dar risada, não sou obrigado a beber, não sou obrigado a usar o vício, não sou obrigado por eu estar lá. Mas eu posso brincar, posso dar risada, posso, junto com os amigos, eu me divirto, mas com equilíbrio. O problema não é estar lá, não é o Carnaval, é como nós se comportar no Carnaval. Essa é a diferença. O nosso comportamento é que determina tudo. Se é bom, se é ruim, se vai ser bom, se vai ser ruim, cabe a nós. Como nós vamos usar o nosso livre-arbítrio. Isso é tudo, é o que nós temos que ter esse cuidado. Você soube usar seu livre-arbítrio, soube se comportar, você dança, brinca, se diverte, sem problema nenhum. Agora, precisa ter essa consciência, não é? Esse discernimento e essa consciência de como eu devo me conduzir. Não deixar me levar pela fúria, pela aquela coisa toda. Ali tem coisas muito pesadas, a gente sabe que tem.
Você não pode se envolver com isso. Aí é que está. Isso é um teste, na verdade, né? Acaba sendo um teste para as pessoas que não têm um certo conhecimento, às vezes deixam se envolver com coisas que não devia, mas naquela fúria ali, naquela coisa toda, acaba, às vezes, escorregando um pouquinho, né? Infelizmente, isso acontece, né? Passo a palavra para vocês. O carnaval, vocês falaram aí, né, dessa questão de uma festa popular já brasileira, de muito tempo já, né? A questão do carnaval nós falamos no primeiro bloco da mente, né? Nessa questão da mente, no primeiro bloco. É o desregramento que ele traz, né? Em si. Exato. As pessoas, nessa de se extravasar, se divertir, muitas pessoas perdem o equilíbrio, né? Então você tem um excesso de bebidas, você tem um excesso de entorpecentes, você tem um grande número de traições, você tem vários problemas que acarreta. Aí você vai falar assim, mas então é um carnaval que não presta? Não. Exato. É a festa, esse tipo de evento leva as pessoas, não todas, algumas pessoas, a esse tipo de pensamento que tudo pode. Que é uma festa que pode extravasar, que eu posso fazer tudo. E como nós vivemos uma sociedade com conceitos equivocados, muito materialista, de não assumir as suas responsabilidades, tudo posso e nada vai me acontecer, não é que nem o Paulo de Tarso fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Exato. Nós vivemos numa sociedade que tudo materialista, com uma visão sem uma ideia da vida futura, tudo posso, mas nada vai me acontecer. Então, no final de um carnaval eu posso beber à vontade, posso usar um entorpecente, posso trair, depois passou, acabou. Mas aí, né, o Espiritismo nos traz um outro ponto. A responsabilidade que muitas vezes fica perante essas atitudes para um futuro, né? Para o reajuste desses dias de desequilíbrio da pessoa. Então, tudo na vida é atenção. E uma festa como essa, que atrai, mesmo ela sendo uma festa envolvendo muitas famílias, ela traz essa visão, né? Para o vício. Então, você tem uma probabilidade de ter espíritos envolvidos com esses vícios, alimentando através do pensamento as pessoas a se envolver a esses desequilíbrios. Por quê? Que é o que mais tem, né? Nós falamos no primeiro bloco do quê? Do pensamento, certo? Do espírito da dor, que é a sensação da dor é do espírito. O que acontece? O espírito que está no outro lado, que passou por problemas de vícios, seja entorpecente, bebida, por que ele quer se aproximar da Terra ainda? Porque ele se aproxima do encarnado ligado ao vício, inala aquela sensação do teor alcoólico e da cocaína, né? E do entorpecente. Então ele sente as sensações do que o espírito encarnado está passando e do efeito daquela substância química ou do alcoólico. Ele influenciando a ter cada vez mais bebidas, entorpecentes nesses eventos, ele se associa a esse espírito encarnado que ele muitas vezes, através do pensamento, influenciou ele a bebidas. É lógico que a escolha é sempre do encarnado. Influenciou ele a bebidas, a entorpecente, para ele sentir, inalar aquelas sensações e participar do evento como se tivesse encarnado com a mesma, que ele tivesse bebido, que ele tivesse usado entorpecente. É muito interessante essas obras de André Luiz falando sobre isso. Então era uma festa que se torna muitas vezes difícil, comum e requer muita atenção, na verdade, né? São eventos que requerem muita atenção. Então, o uso do livre-arbítrio é inerente a cada um, que cada um pense e repense nas suas atitudes nesse tipo de festa, né? Porque é uma festa, muitas vezes, que para alguns não tem limite, né? A libertinagem corre solta pelas atitudes de muitos que estão participando dela, né? E isso vem a resposta, nós temos que responder depois, né? E olha as consequências.
tem consequências boas, se a pessoa pode conhecer alguém, se encantar, e aí Tem muito no carnaval é uma amizade pro resto da vida, é um amor pro resto da vida. Tem Olha muito que no coisa carnaval bonita. isso aí, viu, seu Luiz? Acontece de tudo, né? De tudo. E aí Acontece de tudo. pode acontecer o inverso. Aqueles encontros temporões, né, de momento, aí o fruto é uma criança. E essa criança muitas vezes é indesejada. E muitas vezes se pensa no aborto. Também. Então, aí, veja, as complicações vão só aparecendo. E a pessoa, às vezes, se perde nas decisões futuras. Então, por isso que aqui o nosso dizer aqui, o nosso diálogo, o nosso artigo que lemos, diz: tome cuidado, porque consequências serão consequências boas e consequências ruins. Não é? Às vezes você pega uma doença venérea aí que vai te prejudicar muito ruim. Às vezes uma doença que é prejudicial para o resto da sua vida. Então, nós temos que realmente pensar, repensar, tomar cuidado, porque existem coisas muito boas que possam acontecer, mas existem coisas ruins. E como diz aqui Bezerra de Menezes, deixa aqui no texto, Bezerra de Menezes falando, a quantidade de espíritos que se aproximam querendo influenciar, porque ainda tem no mundo espiritual, não é porque a pessoa morreu que ela virou santa, que ela virou uma pessoa de bem, não, ela ainda tem a cabeça da época dela, né, da cabeça dela. E aí ela quer provocar esses incidentes. Entra aí a sintonia, né, Luiz? Sintonia. Entra a sintonia do encarnado que está nessa fúria toda, com esse desencarnado que muitas vezes nem sabe até que já desencarnou, como a gente falou no começo aqui, né? E acaba uma coisa sintonizando com a outra e gera toda essa situação aí. Gera. E a festa do carnaval contribui muito para isso, né, mano? Verdade. E quando essa sintonia ela se dá, pode acontecer muita coisa, né? Muita coisa, porque aí vai depender da evolução de um e de outro, do equilíbrio de um e de outro, do comportamento, do equilíbrio mental, emocional. Aí mexe com tudo, né, meu? Então, esse é o teste. É nesse momento que a pessoa tem que ver se... Você falou um negócio bom, um teste. Né? É um teste. Pena que o nosso tempo terminou e vamos continuar para encerrar o nosso programa, porque... Tempo passa. O tempo passa. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Bom, então agora eu irei fazer uma prece de agradecimento para que Deus, nosso Pai, nos dê força e que Ele nos tem dado durante toda a nossa existência e na realização desse programa, nos programas da nossa vida, dos atos do nosso dia a dia. Então a gente sempre pede: Pai amado, abençoe meu dia, ilumine minha alma, dai-me forças, porque às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente entra num momento difícil, mas que Deus nos abençoe, que os meus amigos espirituais, que são meus anjos, meu anjo guardião, meus espíritos amigos, possam estar zelando e não permitindo que eu cometa gafes, né? Coisas difíceis. Então, ventua para o bem, que aí eu ficarei eternamente agradecido. Muito obrigado, Pai amado. Eu também me despeço agradecendo a Deus primeiramente,
agradecendo a espiritualidade que nos assiste, que nos intui, que nos ilumina, agradecendo também a oportunidade que o Colégio Marconi nos fornece, esse ambiente muito confortável, que isso seja para sempre, que é uma coisa muito agradável para todos nós. E também agradeço também a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia. E agradeço também a participação dos ouvintes do programa Web Rádio, que estão nos ouvindo. Nossa gratidão a todos. Esperamos que, se Deus permitir, a semana que vem estaremos aqui novamente com o programa Web Rádio, na graça de Deus, e que assim seja. Muito boa tarde. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo aos companheiros, Luiz Leite, diretor da rádio, Luiz Gouveia, prepara o programa para nós, Ataídes Basto, e os nossos queridos ouvintes por nos auxiliar, estar junto conosco, participando desses momentos de aprendizado para todos, trocando essas energias. E gostaríamos também de agradecer a equipe espiritual da USE, que tanto nos amparam e nos auxiliam. Que todos possam ficar na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Isso. E eu também, agora nessa despedida, eu vou aqui mandando um abraço para todos os nossos ouvintes, que todos tenham muita luz em seus passos, e agradecemos imensamente a direção desse Colégio Marconi pela cessão do espaço para a realização do nosso programa e muito mais, né, com a família Web Rádio. E avisamos o seguinte: a rádio não para, hein? A rádio é 24 horas no ar, com músicas, notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem, meus queridos ouvintes. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.